aqui agora para compartilhar com vocês, esclarecer o decreto 027/2020, dia 23 de março, depois da reunião do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus no âmbito do município de Santa Rita de Belato. Vou falar agora sobre esse decreto. Ele tratou das medidas voltadas para o serviço público e também para a iniciativa privada, setor privado. Eu vou agora estar esclarecendo algumas questões do que o decreto determinou com relação à iniciativa privada. Artigo 11, fica determinado o fechamento de todo e qualquer estabelecimento comercial e de serviços no âmbito do município de Santa Rita de Belato no período do dia 23 a dia 5 de abril. Portanto, nesse período, regra geral é que os estabelecimentos estejam fechados, ou seja, sem atendimento ao público. Se alguém quiser ter algum estabelecimento, a regra geral é que esse estabelecimento ele só venda coisas para que as pessoas não consumam no local, ou seja, o pessoal vai lá, faz o pedido, sistema home office, sistema delivery que chama, de entrega, ou a pessoa ir lá e retirar e ir embora. Então, o estabelecimento aberto ao público estão todos proibidos, fechados, não está permitido nesse momento. Essa vedação também se aplica aos trabalhadores informais, tais como ambulantes. Esses dias tinha ambulantes aí no município, já foram notificados e está proibido também. O fechamento previsto nesse artigo não se aplica aos seguintes estabelecimentos. Vamos lá, quais são exceções? Veja bem, regra geral é proibido. Aí tem as exceções quais poderão estar abertos, ou seja, clínica médica, estabelecimentos hospitalares, clínicas veterinárias em regime de urgência e de alimentos veterinários, supermercados, mercados, mercearias, açougues, padarias, vedado em qualquer caso o consumo no interior do estabelecimento, certo? Farmácias, distribuidores de gás e água, postos de combustíveis, funerárias, laboratórios, aqueles que produzem alimentos, aqueles transportadores de cargas vivas, que realizam transporte exclusivo de mercadorias, Fica determinado também que os postos de combustíveis eles vão ter o seu funcionamento de segunda a sábado, ou seja, domingo e feriado estarão fechados, e o horário de funcionamento é permitido das 7 até as 19, não pode extrapolar esse horário. Os estabelecimentos relacionados no artigo anterior deverão adotar as seguintes medidas. Aqui nós temos um rol de medidas aqui que devem ser adotadas, manter o seu interior com no máximo 5 pessoas, clientes, exceto para os supermercados e congêneres, como farmácia, que terão limitação de público conforme o artigo 14 desse decreto, certo? Aí fala também aqui sobre a parte de higienização, que deve se manter limpo, que deve higienizar o piso a cada 3 horas, que deve ter álcool gel, um sistema para que as pessoas, tanto o funcionário quanto o cliente, ele possa se higienizar com álcool gel quando ele entra e quando ele sai do estabelecimento, certo? Caso de fila, ou seja, que seja mantida distância mínima de 2 metros entre as pessoas, caso de aglomeração, que tenha fila de pessoas lá, alguma coisa assim, a recomendação é que, a determinação é que faça uma organização para que as pessoas fiquem numa distância mínima de 2 metros, uma entre a outra, certo? Aí o artigo 14, que trata sobre as limitações dos supermercados, esses aí, que está dizendo aqui, fica limitada a quantidade de pessoas e farmácias, supermercados, mercados, açougues e congêneres, sendo no máximo 4 pessoas por caixa ativo. Ou seja, se eu tenho 2 caixas lá, eu posso ter 4 mais 4, 8. Então até 8 pessoas, clientes comprando naquele estabelecimento, certo? Mantendo essa distância mínima de 2 metros entre cada pessoa, quando em fila, ou seja, se ela estiver no caixa, mantém aquela situação dos 2 metros. E a limitação máxima de 20 pessoas no interior do estabelecimento. Mas por que 20 pessoas? Pode ser que eu tenha 8 pessoas para atendimento como clientes e mais os funcionários do mercado. A soma de tudo isso aí não pode ultrapassar 20 pessoas, certo? Se tiver 3 caixas, por exemplo, tem que equilibrar o número de funcionários dentro do ambiente, o máximo 20 pessoas, Outra situação interessante aqui no decreto, os estabelecimentos comerciais relacionados no caput desse artigo, que são supermercado, farmácia, esses, deverão limitar a quantidade de itens de um mesmo produto por pessoa, conforme a sua capacidade de estoque, garantindo o excesso ao maior número de
pessoas aos produtos, sendo sujeito à fiscalização. Ou seja, aconteceu do álcool gel que acabou, porque muita gente foi lá e comprou 10 álcool gel lá, 20, 30 para guardar em casa, ou seja, aí as outras pessoas ficaram sem. Não resolve a população ir lá e comprar tudo uma pessoa só, se os outros não se resguardarem, porque aí todo mundo vai estar exposto. Todos têm que ser protegidos hoje, porque se metade ficar, 10% ficar sem proteção, esses 10% vão contaminar o restante em seguida. Portanto, a determinação é que os estabelecimentos eles façam a venda fazendo esse controle do quantitativo desses itens, para que a pessoa não leve muito de um produto que vai faltar para outras pessoas. Os estabelecimentos comerciais mencionados nesse artigo deverão disponibilizar horário especial e atendimento aos idosos, preferencialmente das 7 às 8 da manhã. Ou seja, a população de risco, o grupo de risco é composto pelos idosos, pelos grávidas, as lactantes que estão aumentando e pessoas que têm algumas doenças que fazem parte do grupo de risco. Para essas pessoas do grupo de risco, se faz necessário que se crie um atendimento especial, ou seja, determinar no estabelecimento que, por exemplo, das 7 às 8 da manhã só vai entrar no supermercado os idosos, as pessoas grávidas, enfim, o grupo de risco, certo? Fica suspenso o atendimento ao público em todas as agências bancárias, lotéricas, instituições financeiras e cartórios no período dia 23 também. A suspensão prevista nesse artigo se aplica aos bancos públicos e privados. Em caso de descumprimento das medidas expedidas nos decretos municipais relacionadas à prevenção e enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus Covid-19, os estabelecimentos serão penalizados com multa de 500 UFM e cassação do alvará de funcionamento. Portanto, a não aplicação desse decreto aqui por parte do estabelecimento privado será aplicado uma multa de 500 UFM, que dá aproximadamente 3 vezes 5, 15, R$ 1.600, R$ 1.500, porque está 3,15 UFM, e mais a cassação do alvará de funcionamento. Então há penalidade se a população se encontrar com uma falta da aplicação do que está no decreto, pode estar fazendo a denúncia, ligando na Prefeitura Municipal, Departamento de Fiscalização, que as medidas serão adotadas para que seja cumprido. No momento de saúde temos que ter responsabilidade. Das restrições de eventos e atividades locais públicas, fica vedado em toda e qualquer realização de eventos abertos, fechados, independente das suas características, né? Isso já foi tratado no decreto anterior. Em realização de velórios, fica limitado o acesso e permanência no local simultaneamente de no máximo 10 pessoas. Em caso de velório, uma rotação lá na hora de velar de 10 pessoas, sai uma, entra outra, o máximo. Esse decreto também veio tratar sobre a restrição de circulação no município, né? A parte mais importante dessa restrição aqui foi dada quanto ao artigo 23. Diante da gravíssima ameaça do coronavírus e do risco de saúde, fica proibido a circulação de pessoas no município de Santa Rita do Trivelato no horário das 20 horas às 5 da manhã, salvo em caráter excepcional e inadiável no período do dia 23 de março a 5 de abril, podendo tal período ser prorrogado, certo? Então, portanto, é o chamado toque de recolher, que será a partir das 20 horas da noite, ninguém na rua, ninguém circulando. Portanto, essas são as medidas que foram tomadas. Espero ter esclarecido os pontos principais do decreto e para poder facilitar, orientar a população para que a gente possa nos proteger, porque juntos nós vamos conseguir sair dessa situação, desse problema e vencer essa situação que tem entristecido e assolado o Brasil todo, o mundo todo. Obrigado.